Esse daqui é um outro exemplo que a gente vai trabalhar utilizando a árvore de probabilidades. Duas pessoas praticam tiro ao alvo. A probabilidade da primeira atingir o alvo é P de A igual a 1/4 e a probabilidade da segunda atingir o alvo é P de B igual a 2/3. Admitindo A e B independentes, se as duas derem um tiro ao alvo cada uma, qual a probabilidade de ambas atingirem o alvo e de ao menos uma atingir o alvo? Bom, primeira coisa que a gente vai analisar é isso aqui, ó. Por que ele está falando A e B independentes? Isso daí serve para garantir que o A tenha sempre uma probabilidade igual a 1/4 de atingir o alvo e o B sempre tem uma probabilidade de 2/3 de atingir o alvo. Quer dizer, não existe aquele efeito psicológico. Né? Imagina a seguinte situação. Ó. Imagina que o A e B eles estão disputando a medalha de ouro nas Olimpíadas. Aí o A vai dar um tiro. Aí ele vai dar um tiro, a probabilidade dele acertar é 1/4. Ok. Aí imagina que ele acertou. Agora o B vai dar o último tiro da competição. Só que aí é o seguinte: se o B errar, ele perde a medalha de ouro, o A que ganha. Se o B acertar o tiro, o B fica com a medalha de ouro. Então, imagina só, o B, naturalmente, ele tem 2/3 de chance de acertar. Só que, a partir do momento que ele tem essa pressão psicológica, é o fator psicológico mesmo, é o efeito psicológico. É bem provável que a chance dele, essa probabilidade dele acertar, dê uma diminuída. Porque, de repente, ele fica tão nervoso que acaba errando. Então, esse fato aqui do A e B serem independentes só garante que não existe esse fator psicológico. Quer dizer, independente do que o A fez, o B sempre vai acertar com 2/3. E para resolver esse exercício, a gente vai montar uma arvorezinha. Então, para montar essa árvore, a gente tem que pensar sempre em etapas. Tá? Então, você vai pensar primeiro no A, depois você vai pensar no B. Então, vamos lá. Eu vou pensar primeiro no A. Vamos marcar um pontinho de partida. Agora, o A pode ou acertar ou errar. Então, a gente vai abrir duas possibilidades. E aí eu já vou marcar aqui. O A acerta ou o A erra. Independente do que o A fez, a gente vai ter que o B pode acertar ou o B pode errar. Então, a gente vai abrir duas possibilidades de novo. Então, vamos lá. B acerta ou o B erra. O B acerta e aqui o B erra. Agora, o que a gente tem que fazer? Marcar em cada galho as probabilidades de ocorrência. Então, vamos lá. O A acerta com probabilidade igual a 1/4. Então, a gente vai marcar aqui no galho, ó, o A acerta, então no galho correspondente a gente marca 1/4. Mas se o A acerta com 1/4, ele erra com o complementar, tá? Que seria a ideia de 1 menos 1/4, que é igual a 3/4. Então, se ele acerta com 1/4, ele tem que errar com 3/4, de forma que a soma das probabilidades seja igual a 1. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o B. O B acerta com 2/3. Ó, já vou marcar aqui e já vou marcar aqui. Se ele acerta com 2/3, o que você tem que fazer agora? 1 menos 2/3 para descobrir a probabilidade dele errar. Ele erra com 1/3. Eu vou calcular aqui as probabilidades de ocorrência de cada um desses quatro caminhos. Depois a gente vê o que o exercício está perguntando, tá? Então vamos lá. Como que a gente calcula a probabilidade de ocorrência desse primeiro caminho? Você vai pegar as probabilidades que estão no caminho, tá? O caminho é A acerta, B acerta. Então eu vou pegar este 1/4, pegar esse 2/3 e vou multiplicar. Mesma coisa aqui, ó, 1/4 vezes 1/3. Então, vamos anotar aqui. É óbvio que você pode fazer de cabeça, tá? Estou escrevendo por uma questão de didática. 3/4 vezes 2/3. E nesse último caminho, 3/4 vezes 1/3.
Eu vou fazer essas continhas, mas eu vou fazer e não vou me preocupar em simplificar. Essa dica aqui que eu estou te dando é muito boa. Não simplifique. Se você for simplificar, deixa para simplificar lá no final do exercício, tá? Vamos fazer as continhas aqui. Então, aqui vai dar 2 sobre 12. Aqui vai dar 1 sobre 12. Aqui vai dar 6 sobre 12. Não vou simplificar. 3 sobre 12. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos fazer o item A. Então, no item A, ele quer que a gente calcule a probabilidade de ambas atingirem o alvo. Aqui, ó esse caminho. O A acerta, o B acerta. Qual que é a probabilidade? Está aqui. 2 sobre 12. Então, esta probabilidade aqui vai ser de 2 sobre 12. Agora sim, se você quiser, simplifica. Ah, mas por que você só simplificou no final? Calma que você já vai entender. Vamos agora no item B, calcular a probabilidade de ao menos uma. Então, de novo, aqui no item B apareceu essa palavrinha aqui, ó, ao menos uma. O que é isso? Ao menos uma, pelo menos uma, significa uma ou mais. Tá? Então, sempre que falar ao menos, pelo menos, é a mesma coisa. Ao menos um, pelo menos um, significa um ou mais. Então, ao menos uma atingir o alvo, no nosso caso, pode ser somente uma acerta o alvo ou as duas acertam o alvo. Então, a gente tem aqui esta situação em que as duas acertam. Neste caminho, ó, o A acerta e o B erra, quer dizer, uma acerta, né? Neste caminho aqui, ó, A erra, B acerta, também me interessa. O que eu vou fazer com esses três valores? Eu vou simplesmente somar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, 2 sobre 12, mais 1 sobre 12, mais 6 sobre 12. Somando aqui, quanto que dá? 9 sobre 12. Agora, se você quiser, você pode simplificar. Então, vamos dividir aqui por 3, em cima e embaixo, 3 quartos. Aí, se quiser, você pode dividir mesmo, né? 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Multiplicando por 100 vai dar 75%. Ah, então, vou até anotar aqui, né? Vamos anotar a resposta aqui, ó, 3 quartos. Por que que você não simplificou aqui na árvore, nesses resultados? Por conta justamente deste item B que a gente acabou de resolver. Você percebeu que a gente pegou alguns resultados que a gente obteve na árvore, né? No caso foram esses 3 resultados, e a gente somou? Então, se você tivesse simplificado, por exemplo, esse primeiro resultado, não seria 1/6? Aí você teria aqui 1/6, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 2. Então, os denominadores seriam todos diferentes. E aí? E aí que para somar a fração você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum. E qual que vai ser o mínimo múltiplo comum? Né? Lembrando que aqui seria 6, aqui 12 e aqui 2. 6, 12 e 2. Qual que é o mínimo? 12. Ou seja, você vai fazer o cálculo aqui, você vai chegar no número, você vai simplificar o número, e aí para fazer, por exemplo, o item B, você vai ter que pegar esses números simplificados, tirar o mínimo múltiplo comum e voltar justamente para essas mesmas frações. Então, você vai fazer um trabalho, você faz, desfaz, você simplifica, aí depois tira mínimo. Então, não perca o seu tempo. Você não precisa manter todos os números simplificados ao longo do exercício. O que você precisa fazer é, eventualmente, simplificar no final. Tá? Alguns professores exigem que você simplifique a fração. Alguns exigem que você até coloque em porcentagem, e ao mesmo tempo, tem alguns, eu, por exemplo, sou assim, eu não exijo que você simplifique. Se o aluno me der como resposta 9 sobre 12, para mim está correto, está calculado. Tá? Então, verifique exatamente o que o seu professor gosta de fazer, mas não se preocupe em simplificar ao longo do exercício. Se preocupe em simplificar lá no final, na resposta.